O filme começa com um garoto falando sobre a vida dele e como ele tem vários medos. Em uma noite chuvosa, a luz cai e ele acaba conhecendo uma entidade chamada Escuro. Essa entidade o leva para várias aventuras, fazendo-o entender por que sentimos medo e como podemos ver o lado bom disso. Sabe por quê? Porque, Sally, eu tenho medo. Quer saber do que eu tenho medo? O filme começa com uma declaração de uma criança chamada Orion. Ele conta que é apaixonado por uma menina chamada Sally e que queria muito sentar ao lado dela, comer juntos, mas tem medo. Um medo que o impede de fazer isso. Ele teme que Sally conte para suas amigas e elas riam dele. Orion fala que tem vários medos e anota todos em um caderno. Ele tem medo de palhaços, de cair de um prédio, de ser envergonhado e de perder a garota que ele gosta. Orion também não gosta de vestiários porque tem medo de fazer algo errado neles. Ele diz que tem medo de Hit Panite e que teme acabar revidando as intimidações com um soco no nariz que poderia ir parar no cérebro, deixando-o desacordado para sempre, o que faria Orion ser levado para um reformatório. Você tá bem, Gabe? E por causa do Hit Panite. Ora. Ele, apressado, veste a calça, mas ao avesso. Rich zomba dele, perguntando por que ele não sabe vestir calças e se ele não usa calças. Orion fica nervoso e responde que usa sim. Rich toma o caderno dele e vê um desenho em que está desacordado. Ele fica super bravo e confronta Orion, que num momento tenso, agradece a Rich. Rich não entende nada e devolve o caderno. A cena muda para a escola, onde a professora, Sra. Espinosa, comenta sobre o passeio que eles farão. Orion fica super tenso com essa situação, achando que vários problemas vão acontecer durante a viagem e que é muito perigoso tantas crianças ficarem embaixo do planetário. Ele pensa que se as cordas arrebentarem, todos ali podem se machucar. Chega o horário de saída e a professora Espinosa pergunta se todos trouxeram a autorização para o passeio escolar. Todos entregam, menos Orion, que dá a desculpa de que seus pais não assinaram porque não acreditam no espaço. Ao sair da escola, Orion dá de cara com Sally, que pede para poder sentar com ele. Orion não responde a tempo e a mãe de Sally a chama para ir embora. Sally então diz que o verá no planetário. Os biscoitos já veia. Como foi parar aí? Seus pais comentam que o passeio será divertido e que ele deveria tentar ir. Eles falam que é normal ter medo e que a vida é cheia disso, mas que ele precisa enfrentar seus medos. Orion, em pensamento, diz que esse foi o pior conselho que já recebeu. O tempo passa e vemos Orion sentado em frente à televisão, assistindo a um programa sobre reciclagem. Ele comenta que tem medo de morrer, pois morrer é simplesmente desaparecer do mundo e contemplar o nada, algo que ele não consegue imaginar. A cena muda para o quarto de Orion, onde ele está indo dormir. Orion pede para seus pais deixarem a porta aberta, e eles concordam, mas ao saírem, apagam a luz do corredor, deixando Orion desesperado. Ele abre uma gaveta, pega todos os seus abajures de tomada e os liga, iluminando completamente o quarto. Ao dormir, as luzes se apagam por causa de uma terrível tempestade, o que deixa Orion ainda mais apavorado. Ele conta que de todas as coisas, o que ele mais teme é o escuro. Orion pega uma lanterna na gaveta para iluminar a cama, mas ela também apaga. Desesperado, ele faz uma declaração, dizendo que odeia o escuro e como ele é cruel. Beleza, já deu, cansei de você. Toda noite essa gritaria. Ele então diz que tem uma lista enorme de pessoas que têm medo dele, o que o faz se sentir até meio abalado. Orion responde que o escuro nem existe, que ele é apenas a ausência de luz. O escuro, então, mostra para Orion um pequeno vídeo se apresentando, mas Orion não presta atenção. O escuro comenta sobre os medos de Orion e sugere uma parceria, onde ele mostraria a Orion como trabalha, ajudando-o a perder o medo. Orion recusa, e o escuro diz que já sabia que ele diria não. Decidido, o escuro começa a ir embora, mas Orion tem alguns flashbacks, lembrando como seus medos o impedem de fazer coisas que ele gostaria. Ele então decide ir com o escuro e o chama de volta. O escuro aparece, dizendo que sabia que ele mudaria de ideia. A cena muda para o futuro, onde vemos Orion contando essa história para sua filha. A filha de Orion comenta que, na verdade, o escuro só serve para alertar que o perigo está próximo. Orion fica surpreso com a inteligência da filha e a elogia. Ela diz que o pai está tentando fazer é bom, mas não vai funcionar com ela. Orion decide ir embora, mas a filha o chama e pede para ele terminar de contar a história do escuro. Voltando para o escuro e Orion, eles viajam pelo mundo, transformando tudo em noite. Quando passam perto do mar, o escuro pede para Orion colocar a mão na água, mas ele se recusa, dizendo que um tubarão pode arrancá-la. O escuro então o leva até perto de uma floresta e, sem perceber, acaba deixando Orion cair, mas o salva no último segundo. Orion diz que isso é uma loucura e que quer voltar para casa. Quando é que você vai me levar para casa? Boa pergunta, bem pertinente.
em 24 horas. Mas o Escuro diz que, se ele quiser ficar na floresta, pode, mas não é muito seguro. Então, Orion decide seguir com ele na aventura. Um pouco distante dali, vemos outra entidade chamada Luz aparecer e começar a transformar a noite em dia. Voltando para Orion, vemos que o Escuro o levou até um bar, onde todos param para fazer um intervalo. Nessa cena, são apresentadas todas as outras entidades da noite, como sonhos, insônia, silêncio, sono e barulhos inexplicáveis. Todas as entidades ficam irritadas e dizem que o Escuro é muito irresponsável por ter trazido Orion até ali. Quando todas estão prestes a ir embora, o Escuro as impede e as convence a ajudar a tirar o medo de Orion, para que possam viver em paz. Todas concordam. Escuro então leva Orion em uma aventura, mostrando o trabalho de cada entidade. Ao ver como Sono trabalha, Orion percebe que ela faz as pessoas adormecerem de um jeito curioso. Ele comenta sobre isso com ela, mas Sono diz que ele está atrapalhando seu trabalho. Escuro pega Orion e o leva para ver Insônia em ação. Lá, Orion descobre que Insônia usa vozes internas na cabeça das pessoas para impedi-las de dormir. Orion interfere, dizendo que isso não parece certo, mas Insônia confronta o Escuro, afirmando que já sabia que esse garoto atrapalharia o trabalho dela. Escuro, mais uma vez, pega Orion e o leva até o Silêncio. Ao chegarem, Orion vê como o Silêncio trabalha, mas começa a ficar ansioso por causa do silêncio profundo e acaba falando, atrapalhando o trabalho. Silêncio comenta com o Escuro que sabia que esse garoto iria atrapalhar tudo e que ele é uma pedra no sapato deles. Orion pergunta o que ela disse, mas Escuro responde que não foi nada demais. Escuro então leva Orion até o local onde Barulhos Inexplicáveis está trabalhando. O que foi isso? Mãe, pai, houve um barulho. É isso. Ai, eu tô conseguindo me sair muito bem. E Orion, preocupado, grita para a criança que está tudo bem e que não é nada. Barulhos Inexplicáveis se irrita e diz que Orion está atrapalhando, afirmando que assustar faz parte da natureza. Ela então voa para longe, deixando Escuro e Orion ali. Eles seguem para o local onde Sonho trabalha. Ao entrarem, veem como o sonho faz as pessoas terem bons sonhos. No entanto, Orion começa a pensar em coisas ruins, o que acaba transformando o sonho em uma catástrofe. Ele pensa no valentão da escola, fazendo com que ele apareça no sonho. O valentão prende todas as entidades em um armário e captura Orion, levando-o até um vaso. Quando está prestes a jogá-lo no vaso, Orion imagina um entupimento que acaba acertando o valentão na cara. Logo depois, Orion imagina uma porta que suga tudo para dentro, destruindo o sonho. Escuro sai do armário e resgata Orion, levando-o para fora do sonho. Sonho, furiosa, dá uma bronca em Orion e Escuro por terem arruinado seu trabalho. Ela decide voltar ao trabalho e Escuro comenta com Orion que ele é bem complicado e precisa melhorar isso, mas logo o incentiva, dizendo que eles irão partir para outra aventura. Escuro comenta com Orion que ele tentou superar seus medos ao fazer várias coisas aparecerem para enfrentá-los e que ele está melhorando. Orion responde que não melhorou nada, que ainda se considera um medroso. Escuro então diz que pelo menos ele já não tem mais medo dele. Orion reflete e percebe que isso é verdade. Ele realmente não tem mais medo do Escuro. Orion diz que vai contar isso para sua filha e o Escuro comenta que ele está se adiantando ao tentar prever o futuro. A cena volta para o futuro, onde vemos Orion contando a história para sua filha. Ele admite que exagerou um pouco na parte de prever o futuro, e sua filha ri, pedindo para ele continuar. Orion então retoma sua história sobre a próxima noite em que voou com o Escuro. Voltamos para mais uma noite de voo com o Escuro. Orion comenta que de noite dá para ver melhor os detalhes dos personagens, como suas rugas. Escuro então leva Orion de volta ao céu, onde ele encontra todas as entidades e começa a ajudá-las em seus trabalhos. Orion auxilia Insônia a manter uma pessoa acordada, ajuda Sonho a contar ovelhas e apoia Sono para que ela não deixe cair o copo. As entidades começam a confiar em Orion e param de brigar com ele. Escuro o leva novamente até o mar e desta vez, Orion já coloca a mão na água sem hesitar. Sobrevoando uma casa, Orion vê um menino chorando, dizendo à mãe que odeia o Escuro. Essas palavras magoam profundamente o Escuro. Eles voam em direção a um lugar onde estão tomando chá. Aquele garoto de antes, não dá bola pra ele. Ele não sabia o que estava falando. Talvez soubesse. Não sabia. O Escuro então revela que também tem medos, e que seu maior medo é que as pessoas estejam certas sobre ele, que talvez ele realmente não seja um cara legal e amigável. Orion lembra Escuro de quando ele havia dito que era um cara legal e que na época Orion não acreditou. Agora, Orion diz que está começando a achar que o Escuro estava certo. Isso anima o Escuro, que comenta como Orion evoluiu bastante desde a primeira noite. O intervalo termina e eles voltam ao trabalho. Escuro se encontra com Luz. Escuro pergunta por que Luz está tão radiante
noite e Luz responde que todos o adoram e o amam. Escuro comenta que ele também é amado, mas Luz avisa que é melhor o Escuro voltar ao trabalho, ou ele pode desaparecer da existência. De volta ao futuro, vemos a filha de Orion convidando-o para fazer uma caminhada no estilo de Orion e o Escuro. Orion aceita e eles saem de casa em direção ao parque. No entanto, ao chegarem lá, o parque está completamente escuro, então eles decidem seguir por um caminho mais iluminado. A filha de Orion pergunta por que ele não foi pelo caminho escuro, já que ele não tem mais medo. Orion sorri e diz que ainda vai chegar nessa parte. De volta à história de Orion, eles estão sobrevoando uma vila abandonada até que chegam a uma casa escura. Orion decide não entrar, o que deixa Escuro confuso, pois ele achava que Orion já tinha superado o medo do escuro. Orion diz que realmente superou, mas que não quer entrar. Ele chama todas as entidades e começa a falar sobre a luz e como ela é legal. Ele mostra uma fogueira e fala sobre como a luz pode ser boa. Orion então diz que está na hora de irem embora, mas Escuro retruca, dizendo que se ele gosta tanto da luz, deveria ficar com ela. Orion ignora e sobe nas costas de Escuro, sobrevoando novamente. No céu, a situação não está boa, pois Orion e Escuro estão brigando. Orion diz que prefere a luz ao escuro, o que magoa ainda mais Escuro. Eles pousam em uma casa para que Orion possa fazer um discurso e tentar convencer as outras entidades de que havia dito coisas erradas e mentirosas sobre Escuro. Orion começa a dizer que todos ali são importantes e que devem continuar com seus papéis, pois eles representam a noite. Ele menciona a frase, a grama do vizinho é sempre mais verde, mas todos acabam entendendo errado, achando que ele está dizendo que a luz é sempre melhor que o escuro. Orion tenta explicar que eles estão enganados, mas ninguém o escuta. Todos mudam de lado e dizem que agora estão do lado da luz. A primeira a mudar é Barulhos Inexplicáveis, que diz que está fora do time. Com isso, todos acabam seguindo o lado da luz, acreditando que ela é melhor que a escuridão. Orion sai cabisbaixo e vai até a varanda, onde encontra Escuro. Escuro comenta que está triste, pois todos os seus amigos estão do lado do inimigo agora. Orion diz que pelo menos ele tem ele ao seu lado, mas Escuro não responde nada. Eles voltam a voar e Orion continua fazendo comentários sobre a luz, o que acaba destruindo as esperanças de Escuro. Escuro, então, decide sentar-se em uma pedra na montanha e esperar a luz chegar. Não, Escuro! Escuro! No futuro, vemos que Orion não sabe o que acontece depois disso. Sua filha pergunta o que irá acontecer com o jovem Orion, mas Orion adulto diz que não sabe. A filha então questiona como ele pode não saber, e Orion responde que simplesmente não vem nenhuma ideia à mente. A filha pergunta onde Orion está agora, e ele responde que deve estar sobrevoando a Europa ou o mar. Ele liga um projetor e mostra várias constelações para sua filha, que fica muito feliz. No entanto, ela tem uma reflexão. Por que precisam usar coisas artificiais para ver as estrelas? Se isso é algo natural, Orion elogia o jeito de pensar da filha. Ela então diz que sabe como a história continua. O pai pergunta como, e a filha conta que é ela quem aparece. O pai concorda, e a filha começa a contar a história. Voltando à história, vemos que Orion acampou em uma praia, e misteriosamente, uma menina aparece em sua frente. Ela conta que conhece a história dele e que irá ajudá-lo a recuperar Escuro. Em seguida, pega seu caderno e começa a recitar um poema. No poema, ela descreve como o escuro ajuda as pessoas e admite que antes tinha medo dele, achando-o maligno e prejudicial. Mas ao conhecer essa história, percebeu que o escuro faz parte da vida, e sem ele as pessoas não conseguiriam viver. As entidades que estavam passeando pela cidade começam a voltar para perto de Orion, que está na praia. Elas perguntam onde está Escuro, e Orion, triste, conta que ele se foi. Sonho então sugere uma maneira de trazer Escuro de volta. Eles devem entrar nas lembranças de Orion e resgatá-lo no dia em que se conheceram. Sono prepara um travesseiro e coloca Orion para dormir, enquanto o silêncio suga todo o barulho ao redor, proporcionando um sono profundo. Sonho, junto com a filha de Orion, entra na mente dele. Juntos começam a imaginar cenários e medos até encontrarem o dia em que Orion conheceu Escuro. Já no quarto de Orion, vemos uma sombra escura surgir de um canto da parede, manifestando-se como Escuro. Ele fica muito feliz ao ver que Orion veio buscá-lo. Orion também se sente aliviado por finalmente encontrá-lo novamente. No entanto, uma porta se abre, começando a sugar tudo, inclusive Escuro, que acaba sendo puxado para dentro. Orion entra em desespero e quase é sugado também.
Orion admite estar com muito medo, mas sua filha o conforta, dizendo que ter medo é normal e que isso o ajuda. Ela explica que não é preciso não ter medo de nada, mas é importante ter coragem para enfrentar seus medos e vencê-los. Motivado, Orion decide entrar naquele lugar para salvar Escuro. Sonho lança para Orion uma corda feita de lençóis, e ele a amarra em sua barriga. Com o incentivo de sua filha, ele pula e, com muito esforço, consegue pegar Escuro. Orion fica muito feliz por ter conseguido resgatar Escuro, mas o buraco ainda está sugando-os. O que vai ser de nós? Eu não sei. Mas estar com você, de certa forma, torna o horror do desconhecido menos horrível. Sonho volta à superfície e chama a atenção de todos para tentar acordar Orion. Eles tentam, mas sem sucesso. Insônia usa seu método, mas Orion está em um sono profundo. Barulhos Inexplicáveis também tenta, sem sucesso. Por fim, Silêncio usa seu método de sugar todo o som ao redor e aplica em Orion. Dentro do sonho, vemos Orion nos últimos segundos, salvando Escuro e sendo jogado para fora do sonho. Escuro sai do sonho extremamente feliz, tornando tudo ao seu redor noite. Todos na praia param para admirar a beleza da noite e como ela pode ser bonita. Eles então se reúnem e decidem voltar para casa. Enquanto Escuro voava com Orion e sua filha, Sonho aparece e cumprimenta Escuro, dizendo que foi um prazer trabalhar com ele. Escuro fica muito feliz com isso. Luz agradece Escuro por estar de volta ao trabalho. Todos que estavam ajudando Escuro se juntam a ele para agradecê-lo. Orion então pede para Escuro levá-los para casa. Escuro os leva até a casa de Orion, onde se despedem. Quando Orion está prestes a entrar em casa, ele volta e dá um abraço em Escuro, agradecendo muito por ter o ajudado a perder o medo. Escuro, então, comenta que aquele será o último encontro deles e que ele estará presente de outra forma. Orion e sua filha retornam para casa e, ao chegarem, Orion chama por seu pai. O pai de Orion, surpreso, pergunta por que ele está chamando a essas horas. Orion responde que eles dormiram por um dia inteiro. Os pais de Orion ficam assustados e perguntam quem é a menina ao lado dele. Orion apresenta a garota, dizendo que ela é uma amiga da escola e que vem de uma cidade bem distante. Preocupados, seus pais perguntam como vão levá-la de volta, mas Orion rapidamente corre e leva sua filha para o quarto. Lá, ele confessa que não tem como levá-la de volta para o futuro, 20 anos à frente, e ambos entram em pânico. De repente, uma luz verde aparece e um gancho é jogado pela janela de Orion. Ele estranha a situação, mas Taiko surge na sala, dizendo que eles precisam partir imediatamente usando uma máquina do tempo, ou monstros aparecerão para devorar o tecido do espaço-tempo. A filha de Orion desce pela janela, luta contra alguns monstros e os derrota com facilidade. Ela entra na máquina e eles viajam para o futuro, onde encontram o verdadeiro pai dela. Você não mudou nada? Você sim, tá tão velho agora. Bom, eu acho que eu cresci um pouquinho só. Mais tarde no futuro, vemos que quem está contando essa história é a filha de Orion para seu filho. Ela diz que o final que Taicho criou é muito bom. Depois, dá um beijo de boa noite no menino e pergunta se ele quer fechar a porta. Taiko responde que sim. Na varanda vemos Orion já idoso. Sua filha comenta que vai se deitar e pergunta se ele gostaria de fazer o mesmo. Orion responde que prefere ficar um pouco mais para aproveitar a noite. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.